Bom dia! Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Mais um ano no ar falando sobre ciência, tecnologia, inovação e projetos de base tecnológica, de base sociotécnica. Hoje nós vamos conversar com Renata Ferreira. Vamos falar sobre o projeto Bem Viver Alimentar em Maricá e, é claro, um projeto que pode ser pensado também em todas as cidades do interior do estado, em particular aquelas que têm um foco na produção de alimentos no território. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa e hoje vamos falar sobre o projeto Bem Viver Alimentar com Renata Ferreira. Renata, que é mestranda do programa de Engenharia de Produção da COP UFRJ e pesquisadora do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, atuou como pesquisadora bolsista do Laboratório ProPME, do Centro de Referência em Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Gerencial em Micro, Pequenas e Médias Empresas. Como integrante do Clube da Economia da Funcionalidade da Cooperação do Rio de Janeiro, colaborou na organização de fóruns, grupos de estudos e encontros regulares com diferentes atores. Tem experiência em implementação de sistemas de gestão integrados, planejamento e controle da produção e gestão de projetos sociais, com foco na atuação territorial em comunidades. Renata, seja bem-vinda ao programa Ciência em Movimento. É um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui com você. E um bom dia a todos que estão aí conosco. E obrigada pelo convite. Renata, a gente ontem até participou junto de um projeto bem bacana de olhar territorial a partir da alimentação, como é que um projeto de alimentação pode ser um foco de integração territorial. Eu queria que você falasse para a gente, assim, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e outras cidades também no interior do estado têm um foco muito grande também na área agricultura, mas a agricultura às vezes de exportação, que sai da cidade, né, sem um foco de integração local, e de alimentação saudável do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Queria que você explicasse para a gente aí o que é o projeto Bem Viver Alimentar. Bom, o projeto Bem Viver Alimentar ele é um projeto que faz parte, né, do ICETIM, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao qual faço parte, sou pesquisadora bolsista, né? Atualmente, hoje, eu sou mestranda do Programa de Engenharia de Produção da UFRJ
Então, o projeto Bem Viver Alimentar, ele surge justamente para atender a essas questões. A gente vê, hoje em dia, o agronegócio, né, cada vez mais forte, sem atender as demandas do território, né? Então, a gente percebe que a gente é um grande produtor de alimento, o Brasil exporta muito alimento, mas a gente não tem hoje como sanar as demandas dos nossos próprios territórios, né? Então, hoje, a gente tem aí uma situação de insegurança alimentar muito grande. Então, o projeto Bem Viver Alimentar, ele surge justamente para estimular a agricultura familiar, para estimular o pequeno produtor, né? Para que a gente possa também estimular a economia local, né? No caso de Maricá, que é o município onde a gente vem atuando com o projeto Bem Viver Alimentar, justamente para que a gente consiga sanar essas demandas, né, do território, contribuir com essas questões, né, de combate à insegurança alimentar, estimular o pequeno agricultor, estimular o agricultor, o pequeno agricultor, né, e também as questões da agroecologia, né. Quanto mais a gente vê o agronegócio se expandindo, né, além de não sanar as demandas do território em relação à alimentação da própria população, a gente vê também o consumo de alimentos com muito agrotóxico, com muito veneno, né? Para a gente produzir em escala em relação ao alimento, a gente também precisa utilizar muito agrotóxico. A gente não respeita a sazonalidade do alimento, a gente não respeita também as questões do solo, né? O respeito ao tempo do solo para produzir o alimento. Então, acaba com que, atrapalhando esse processo de produção, né, que é mais orgânico, mais natural, a gente também tem um alimento com muito agrotóxico. Então, o projeto Bem Viver Alimentar, ele surge para criar realmente um ecossistema alimentar ali no município e região de Maricá, para que a gente possa estimular a alimentação saudável, a agricultura familiar, né, conseguir dar ferramentas e subsídios para que esse pequeno agricultor, possa estar produzindo no município e atendendo também as demandas relacionadas à alimentação do município. Renata, assim, a gente fica, sempre quando fala de inovação, né, a gente está falando, as pessoas normalmente conversam sobre inovação tecnológica, mas quando a gente entra num projeto desse, de Bem Viver Alimentar, antes de entrar em inovação tecnológica, tem que entrar uma relação entre as pessoas, né? Tem que estabelecer alguns laços de confiança, Como é que esse processo humano, vamos dizer assim, de inovação social, num processo de rearticulação regional na área do bem viver alimentar? Como é que são esses espaços? Como é que outras prefeituras poderiam, né, usar a tecnologia do social, organizar o social para reestruturar seu processo de alimentação local? O nosso intuito é justamente, com o projeto Bem Viver Alimentar, criar um ecossistema cooperativo, né, entre esses atores, não só em Maricá, mas também na região, né, nos municípios em torno de Maricá. Então, para que a gente consiga isso, a gente precisa primeiro criar uma confiança dentro do território, para que as pessoas que atuam nessa área, elas possam ter confiança no nosso trabalho, né, entender o intuito do nosso trabalho. Então, é um trabalho que exige pesquisa de campo, exige muita conversa, visita, né, aos locais de produção, e também que a gente consiga articular, tanto com prefeituras e institutos, instituições, e também com universidades, né? Então, todos esses atores que estão envolvidos ali, tanto no território quanto na região ali que Maricá ocupa, são muito importantes para a gente consiga desenvolver, né, esse projeto. Porque o que acontece o nosso intuito justamente fazendo essa aproximação com prefeituras, autarquias, universidades, né, e com a própria produção local, criar realmente um ecossistema onde a gente consiga tanto utilizar melhor as políticas públicas que a gente já tem no município e na região, mas também contribuir para desenvolver novas políticas públicas. Então, essa parceria, né, essa proximidade com autarquias, outras prefeituras, universidades, institutos, é muito importante para que a gente consiga cada vez mais ampliar esse ecossistema territorial na região de Maricá.
Renata, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai conversar quais são os paralelos no exterior desse tipo de projetos. Será que outras partes do mundo estão pensando também nessa questão da territorialidade, na questão da segurança alimentar? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico, além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando Renata Ferreira, com nossa pauta de hoje é justamente o projeto Bem Viver Alimentar em Maricá e como é que esse projeto pode ser pensado também em outros territórios, outros municípios. E a gente ficou, né, do primeiro bloco para cá, Renata, de indagar sobre como é que esses projetos têm algum paralelo fora do país, né? Como é que outros territórios fora do país pensam essa questão do bem viver alimentar, pensam na questão do território, da segurança alimentar no território. Como é que isso funciona lá fora, Renata? Nós iniciamos, né, há cerca de 2 a 3 anos atrás, uma pesquisa na UFRJ, a qual eu faço parte, né, o objeto de estudo da minha pesquisa de mestrado, relacionada a modelos econômicos sustentáveis. Dentre eles, nós temos a economia da funcionalidade da cooperação, que é um modelo econômico que surgiu na França, né? Então, já vem se pensando nessas questões de repensar o modelo de produção para uma trajetória mais sustentável, né? Então, hoje a gente tem um modelo de produção que estimula o consumo exacerbado, né? Então, uma produção em série, uma produção em massa que faz com que a gente tenha que consumir cada vez mais e também consumir cada vez mais recursos, sem pensar na funcionalidade do produto, né, ou serviço ao qual nós estamos consumindo. Então, a gente acaba por ter que consumir muito. Nesse modelo de produção, né, em massa, há muito desperdício. Falando da alimentação hoje, a gente tem praticamente 50% do que é produzido de alimento no mundo desperdiçado e pessoas, né, passando fome em situação de segurança alimentar. Então, pensando nisso, esse estudo da economia da funcionalidade da cooperação, ele atua com foco em atender as demandas do território também, né? Pensando em desenvolver nesses territórios um modelo de produção mais sustentável e que também estimule a economia local. Então, na França, a gente tem um exemplo também do Ecopolo, né, que é um exemplo que a gente
mira muito nele, pelo fato de, na região de Aldruic, ali no norte da França, a gente tinha um território ali que foi devastado pela mineração. Então, os mineradores, né, as empresas de mineração, se utilizaram do território para extrair o minério e depois o território ficou completamente abandonado. Então, pensou-se ali junto às autarquias do município, né, e também aos atores locais, né, lideranças locais e pessoas ligadas também ao município, em pensar o que poderia ser feito ali para recuperar, né, a economia do local, gerar emprego e focar nessas pessoas que estavam ali desempregadas e também numa situação de insegurança alimentar. Então, foi pensado em criar um ecopolo, né, que seria um ecossistema alimentar ali, unindo diversos atores na região, para justamente retomar, né, uma atividade econômica naquela região, focando também, né, na questão da alimentação saudável. Então, a produção que passou a ser feita ali naquele território estimulou o pequeno agricultor, a agricultura familiar, a produção de alimentos sem agrotóxico. E aí, sendo assim, começou-se uma atividade onde reuniu um restaurante-escola, produção de alimento saudável ali na região. Essas pessoas que ficaram desempregadas, né, passaram a produzir alimentos e a gerar renda também para as suas famílias. Então, é sempre pensar nisso, né? O que o território tem de demanda e o que a gente pode, né, enquanto sociedade civil, junto a esses atores que estão ali no território, junto a autarquias e ao município, ao estado, o que a gente pode fazer, pensando junto, para atender a demanda daquele território, né? Então, o Bem Viver Alimentar, ele vem com essa proposta também, né, de gerar emprego, gerar renda, estimular a economia local, para que a gente possa conseguir complementar e até mesmo ser a renda principal dessas famílias. Voltando para o Brasil, como é que, assim, olhando assim para os municípios que queiram entrar num projeto como esse de territorialidade, né, porque geralmente o município sempre está pensando em ter uma empresa para que aquela empresa acabe exportando para outros municípios, né, exportando alimentos, exportando, enfim, o que quer que seja. Mas voltando para dentro do território, como é que esses municípios, quais são os critérios que esses municípios que queiram entrar, por exemplo, no projeto Bem Viver Alimentar, quais seriam os critérios que eles teriam que considerar para pensar num projeto territorial como esse? O primeiro de tudo é entender a história daquele território, né? O que o território, por exemplo, tinha de potencialidade na produção de alimentos e que hoje não tem mais. Então, pensando nas questões históricas mesmo do território, aquele território tinha alguma produção e aquela produção se encerrou por algum motivo, seja porque mudou-se, migrou-se para a cidade, né? Então as pessoas pararam de produzir alimentos, teve alguma praga, algo, né, que encerrou a produção daquele alimento. Então, entender também essa base histórica da produção de alimentos é um bom caminho, né? Pensar também nas demandas do território, né? O que aquele território tem de potencialidade? Porque muitas vezes a gente já chega, né, com uma demanda pronta de cima para baixo. A gente tem uma empresa aqui que quer que vocês produzam aipim, batata ou jaca. E pensar também se aquele território ele tem potencialidade para a produção daquele certo tipo de alimento. Então, não pensar em trazer uma demanda de cima para baixo, e sim entender quais são o que aquele território ele tem de riqueza em relação à produção de alimentos, né? Quais são as demandas daquele território e, assim, pensar juntos em construir um ecossistema que vá atender às demandas do território, pensando com o território, né? Pensando com os atores do território, as autarquias, as universidades, os estudantes, a própria população, o pequeno produtor, né? Se ele tem alguma dificuldade na produção de alimento, e o que a gente pode fazer para estar auxiliando ali na melhora daquela produção, né? Trazendo ferramentas, até mesmo formação, conhecimento, essa base jurídica também, né? O que ele pode fazer para conseguir, né, ter toda a estrutura legal para fornecer alimento também para empresas, para a própria prefeitura, né? Participar de processos de compras públicas. Então, realmente entender quais são as potencialidades, o que precisa melhorar dentro do território relacionado à alimentação. Mas é um processo
conjunto. Não tem como se pensar sem a população estar presente nesse território. Então, desde o início, a gente tem uma ligação muito forte territorial. A gente faz visita, conversa, entende o território, entende o que aquele território já produziu, o que aquele território pode produzir, né? Porque a gente também precisa pensar no que as pessoas querem fazer em relação à produção de alimentos, né? Que é muito importante pensar na questão da centralidade do trabalho, naquilo que as pessoas querem fazer em relação à produção de alimento. Então, é um pensamento em conjunto, né? É cooperativo, não tem como a gente pensar em desenvolver um projeto, né, nos níveis do bem viver alimentar, sem pensar junto com a população, junto com as autarquias, né, e com o Estado, junto com as universidades, para que a gente consiga entender quais são as potencialidades daquele território. E aí pensando, né, entendendo tanto o que o território já produziu, quanto o que ele pretende produzir, quais são as demandas e necessidades daquele território, aí a gente passa a desenvolver atividades, atrair empresas, né, pensar no que a gente pode fazer de pesquisa também, isso é muito importante para aquele território, para que a gente consiga desenvolver atividades relacionadas à pesquisa envolvendo a produção de alimentos. Então, é muito importante que a gente pense, né, junto com o território, que esteja com os pés fincados naquele território e com os atores que ali estão, né, trabalhando nesse sentido. Renata, voltando para Maricá, quais são os resultados até agora que estão sendo obtidos desse... Eu sei que você até mesmo comentou, é um processo longo, né? A gente não consegue estabelecer uma cooperação assim de um dia para o outro. Mas hoje em dia, como é que a gente pode avaliar os resultados até então do projeto Bem Viver Alimentar em Maricá? Nós hoje temos, né, já 5 empresas se instalando no município para começar a compor, né, esse ecossistema cooperativo alimentar no município. Então, nós temos a empresa Ipiate na produção de massas funcionais e alimentos funcionais, né, vai trabalhar também com essa questão da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, trabalhar com produtos que possam sanar algumas questões, por exemplo, de pessoas que são intolerantes a glúten, né? Tentar desenvolver produtos com o aipim, que é um produto que a gente tem bastante no município, que a gente pode utilizar também na empresa, né? Temos o açougue vegano, que também está chegando no município. O açougue vegano, ele já é uma empresa que está instalada no Rio e que vem a Maricá também para compor esse ecossistema na produção de alimentação saudável e vegana. Então, é um ator muito importante que está chegando aí também para o projeto. A gente também tem o Restaurante Escola, que é um restaurante que vai participar tanto dessa questão da formação profissional no município, quanto na testagem desses novos produtos que essas empresas vão estar desenvolvendo. Então, o consumidor final poderá ir até o restaurante, né, para verificar o que está sendo feito nessas empresas, né, em relação a novos produtos e participar também da testagem desses produtos. Temos também a cooperar com o projeto Horta em Casa. Então, isso é muito importante para a gente desenvolver a agricultura urbana e periurbana no município, né? E também temos cooperar, Ipiate, açougue vegano. Peraí, acho que eu me recordo aí da última. E o Tomate do Brasil. O Tomate do Brasil vem também complementar também esse ecossistema, né, de atores que estão chegando aí na produção de estufas, né, para que a gente consiga produzir alimentação orgânica em espaços onde a gente consiga aproveitar melhor, né, com a utilização de estufas para a produção de alimentos. Renata, a gente está chegando no final do programa, infelizmente. Eu acho que é um exemplo bem bacana. Agradecer a tua participação e desejar muito sucesso aí para todos nós nesse projeto, né? Renata, muito obrigado pela sua participação, né? A todos que nos assistem, um forte abraço. Obrigado, Renata. Obrigado a você que nos assiste. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Renata. Um grande abraço a todos. Tchau. Obrigada, Marcos. Adorei. Um beijo.